Exclusivo aqui no Papo Reto com Alfinete no Deus Zebracast, vocês viram que o Neymar parou a Argentina, né? Ele chegou lá em Buenos Aires, encontrou um garotinho que se chama Neymar, né? Um garotinho argentino. Ele deu a camiseta do Santos pro garoto, autografou, o garoto ficou super feliz. E o Neymar realmente parou Buenos Aires, ele é agora destaque em todas as televisões, em todos os sites lá na Argentina. Mas antes dele chegar à Argentina, ele não foi com o time, né? Ele foi depois. Teve aquele episódio de sábado que o Santos soltou uma nota falando que o Neymar tinha contraído uma virose, tal, e aí ficou aquela discussão, todo mundo falou, não, tá de ressaca, porque foi na feijoada, foi no bar. Realmente teve uma postagem que mostrou ele num bar no sábado, mas com exclusividade aqui, ó. Com exclusividade no Deus Zebra, papo reto com alfinete. Aqui o papo é reto. Eu conversei com uma pessoa que estava nesse bar. Então, tenho aqui algumas outras fotos que não tinham sido divulgadas ainda. Conversei com essa pessoa e ele me garantiu que o Neymar não fez balada nesse restaurante, nesse bar. Ele não ficou lá a tarde inteira bebendo, não ficou lá zoando. Ele falou que o Neymar chegou 1h20 da tarde e foi embora às 4. Ele realmente só almoçou, bateu papo com os amigos lá, com o dono do bar e tal, e não foi balada. Então acho que o Neymar não vai jogar hoje contra o São Lourenço de ressaca. O Neymar que parou a Argentina, muito legal esse jogo hoje, promete. Bom, no Corinthians, a noite de aprovação de contas do Stabile, eu acho que talvez não seja o grande problema. O grande problema é que as contas que foram aprovadas tiveram também a participação de Augusto Melo, né? Augusto Melo que fez um bom período desse mandato, e as contas foram aprovadas pelos conselheiros do Corinthians. As contas foram aprovadas. Você tem noção disso? Você tem noção que o Corinthians ainda não pagou o Garro? Como é que pode um clube ter as contas aprovadas pelos conselheiros, sendo que o Garro, um jogador que está no Corinthians desde 2024, e as contas foram aprovadas. O Corinthians deve 40 milhões, 42 milhões de reais para o Memphis. E as contas foram aprovadas. O Corinthians teve agora quantos transfer ban? Já não lembro se foram 1 ou 2. 3 não foram, né? Pode ser que tenha outro do Garro agora, né? Caso do Rojas, todo mundo lembra o que aconteceu. Caso do Maicon, todo mundo lembra o que aconteceu. E as contas foram aprovadas. Assim, não dá para entender como que uma pessoa vai até um clube participar de uma reunião como conselheiro e aprova as contas de um clube que não para de dever e a dívida só cresce. O Garro, gente, o Corinthians não pagou o Garro até hoje. Está na iminência aí de um transfer ban, nunca consegue um acordo com o Tajeres e não se resolve isso e pode ser que venha mais um transfer ban e os caras aprovaram as contas do Corinthians. E quem deu a declaração mais polêmica foi o conselheiro, o César Romeu, que falou que as contas do Corinthians não fecham justamente por causa do Memphis Depay. E aí, você concorda com ele? Você acha que o Memphis, não o Memphis, né? Mas o contrato do Memphis realmente é o grande vilão aí na história das dívidas do Corinthians? Realmente, eu acho que é um valor muito exacerbado, muito grande. Mas se você parar para pensar que o Corinthians pagou 40 milhões pro Rojas, não jogou nada, não fez um gol, um morto. O Corinthians teve que pagar 40 milhões para ele, ou próximo disso. É o que deve para o Memphis agora. Mas o Memphis tem aí o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e a Supercopa. E ele foi decisivo em todos, né? Então vamos ver como vai ficar aí para a renovação. O Osmar Stabile também deu uma entrevista no Parque São Jorge ontem à noite, falou que sem parceiro não tem negócio, então o Corinthians busca um parceiro comercial aí na permanência do Memphis, para uma possível renovação de contrato. Agora, por que já não tem esse parceiro antes? Só agora vão procurar um parceiro? A gente sabe que tem uma fatia aí da Esportes da Sorte e tal, mas por que esperar até agora? O Memphis não tem marketing suficiente para conseguir uma parceria que pague o seu salário ou as suas regalias? Por que até agora ninguém se mexeu para fazer isso? Só agora para renovar é que vão atrás de uma parceria para o contrato do Memphis? Vamos ver. Eu acho bem difícil a permanência do Memphis, inclusive ele apagou tudo no Instagram dele, tem aí o Instagram dele tá apagadinho, não tem mais nada, ele deletou tudo, deletou tudo. Não sabemos se é por uma possível campanha de marketing aí, ou se é porque ele realmente está vazando. A gente vai descobrir esses dias. Ainda falando em Sul-Americana, né? O Santos está na Argentina, o São Paulo está na Colômbia. Vai jogar no El Campín, né? Todo mundo conhece muito bem esse estádio, né? Enfrenta lá o Millonarios de Bogotá. Time onde jogou o craque Neto, garotinho. Exatamente. O São Paulo vai de time reserva aí, não deve estar tão preocupado com esse jogo, uma vez que é líder do grupo, vai colocar um time misto aí. Caso perca, o Roger vai continuar sendo vaiado, então não vai mudar muita coisa. E uma outra notícia interessante de ontem para hoje é que saiu o ranking da Conmebol, né? A FIFA divulgou
para o próximo Mundial de Clubes, né, para o Super Mundial, é Copa do Mundo, né, agora que chama, Copa do Mundo de Clubes. A FIFA divulgou os rankings, né, das confederações e o Palmeiras está em primeiro lugar no ranking da Conmebol. Exatamente. O Palmeiras em primeiro no ranking, onde tem a FIFA. Mas qual que é o problema disso? Nenhum. Parabéns para o Palmeiras, que vem fazendo campanhas excelentes, né? Torneios sul-americanos e torneios aqui do nosso continente. O Palmeiras vai, provavelmente, estar no próximo Mundial, mesmo não vencendo aí, possivelmente, a Libertadores nesse período, mas o Palmeiras está muito bem no ranking, né? Está em primeiro lugar e a gente sabe que pelo menos 2 vagas aí são pelo ranking. Então o Palmeiras provavelmente vai disputar o próximo Mundial de Clubes e não vai ganhar de novo. E por falar em Palmeiras, que está de olho no Barbosa, do Botafogo, notícia agora, o Cruzeiro quer dar o chapéu no Palmeiras, exatamente, o Cruzeiro entrou na parada aí para tentar trazer o Barbosa e foi escorraçado já pela torcida do Botafogo, né, torcedores xingando ele, falando que ele vai perder a idolatria. O Botafogo, pelo jeito, que não quer ficar com ele. Não tem grana para pagar, meu. Vai vencer o contrato dele. O Botafogo precisa de dinheiro. Né? Então, em vez dele sair de graça no final do ano, às vezes é melhor mesmo negociar o jogador. O Palmeiras tem muito interesse, precisa de um zagueiro, né? Mas o Cruzeiro está entrando na parada aí para tentar ficar com o Barbosa. E vamos ver o que vai acontecer nesses dias. E o Hulk também é assunto. Teve aí uma outra especulação sobre uma possível ida dele para o Palmeiras. Não acredito. O Hulk é um jogador que vai fazer 40 anos aí agora, no período da parada para a Copa do Mundo. E o Palmeiras, eu nunca vi fazer um investimento num tipo de atleta, já com essa idade mais avançada, mesmo sendo um grande jogador. Poderia ser muito útil para o Palmeiras, fazendo um contrato aí até dezembro, né, possivelmente. Mas eu não acredito que isso deva acontecer. O provável destino do Hulk deve ser o Fluminense, meus amigos. Mas também tá aí na base da especulação. Gostou? Papo reto aqui, alfinete, não tem enrolação, não tem, é direto ao assunto. E ó, André, e aí? Vai botar a cabeça no lugar? Está torcendo pela sua recuperação, mas aqui é Corinthians.